Como parar de sofrer com o passado? Seja bem-vindo ao meu vídeo, meu nome é Matheus Coelho e você chega num canal que eu quero fazer você ser uma pessoa cada vez mais feliz. Eu sou psicólogo e hoje nós vamos refletir sobre esse tema, sobre culpa, sobre erros do passado, sobre a atitude que nós fizemos e hoje nos arrependemos. Como podemos lidar com isso? Compartilharei com você cinco princípios que você precisa refletir para você aprender com o passado, ou pelo menos trazer um novo significado, um ressignificado daquilo que aconteceu, para você seguir sua vida sem culpa, sem arrependimento, sem angústia, sem sofrimento. Vamos lá? O primeiro princípio que eu quero que você entenda, ele é muito importante, a gente parte dele, que você precisa reconhecer e aceitar o seu comportamento. Então, se você precisa reconhecê-lo e aceitar. Você precisa reconhecer e aceitar. Por que reconhecer e aceitar, Matheus? Porque se você acredita que você não fez algo de errado, você não vai querer mudar. O primeiro passo é então você entender o que? Da forma que você agiu no passado, você agiu de acordo com os recursos mentais que você tinha. Eu estava lembrando aqui, por exemplo, faz um tempo já que eu posto os vídeos aqui na internet. E eu fui ver o meu vídeo lá 2 anos atrás e eu fiquei imaginando, Matheus, como que você podia falar daquele jeito? Que comportamento era esse que você falava? Hoje eu não concordo com aquele Matheus do passado, mas eu não culpo aquele Matheus. Por quê? Porque o Matheus da época, ele fez o melhor que ele tinha na época. Hoje eu estou fazendo o meu melhor, eu estou gravando esse vídeo aqui com o melhor, com os recursos mentais que eu tenho. Pode ser que daqui 5 anos eu veja esse vídeo e fale assim, nossa Matheus, que vídeo ruim. Conhecimento era fraco, conhecimento era muito raso, mas hoje, de fato, é o melhor que eu posso entregar para vocês para ajudar você a melhorar a sua vida. E eu uso esses princípios aqui para mim também, eu não estou isento de errar. Então eu gostaria que você refletisse. Por qual motivo você está sofrendo? Eu gostaria que você reconhecesse ele e que você aceitasse que você agiu naquela época da forma que você tinha que agir, sem ficar trazendo comportamentos negativos, você foi estúpido, você fez aquilo, como você pôde fazer aquilo? Ficar trazendo isso é muito ruim, porque a gente não pode mudar mais o passado, mas a gente pode se comportar de maneira diferente hoje, é o nosso tempo presente, para a gente desenvolver e viver um futuro diferente. Então saiba que reconhecer e aceitar é o primeiro passo para toda mudança, é quando você está consciente do que você fez e do que você quer fazer. Além disso, muitas pessoas esbarram aqui e ficam nesse princípio porque têm uma ideia de perfeição. Acreditam que não podem errar, acreditam que tem que agir sempre certo da maneira certa. E agora eu quero explicar para você a diferença entre culpa e arrependimento. Culpa é quando você age de uma maneira contrária ao que você julga ser correto, ao que você esperava agir. Então você esperava fazer X, mas você fez Y. E você se questiona, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Eu sou um burro, fiz errado, idiota. Isso surge a culpa, quando o seu comportamento é destoante daquilo que você queria. Porém, responsabilidade. Responsabilidade é quando você se torna responsável pelos seus atos. Você sabe o que você fez e o motivo que fez. Isso surge através de reconhecer e de aceitar o seu comportamento. Beleza? O segundo princípio, eu quero que você defina isso daqui, ó. Autocompaixão. Autocompaixão é quando você olha para si mesmo de uma maneira gentil. É quando você é tolerante com os seus erros. Já viu aquela pessoa que sempre acusa, que sempre aponta o dedo, que sempre quer denegrir o outro? Você às vezes não consegue conviver com uma pessoa assim. No entanto, você é assim consigo mesmo. Você se culpa ainda hoje por causa daquele erro que você cometeu lá no passado, há 5, 10, 15 anos. E ainda você remoe isso dia após dia. Toda vez que você deita para dormir no seu travesseiro, aqueles flashbacks, aqueles pensamentos, aquelas imagens daquele dia vêm na sua mente. Tanto aquilo que você fez de errado ou pela sua omissão, por você não ter feito aquilo que você achava correto. E como desenvolver a autocompaixão, Matheus? É entender que você é ser humano. Está tudo bem se você errou, porque errar é humano. Entendendo que todo mundo erra, e a gente pode aprender com ele, mas a gente não pode viver repetindo ele. Eu quero que você entenda que você não é um péssimo ser humano só porque você cometeu um erro.
entra aqui uma grande habilidade que nós precisamos desenvolver, que é a capacidade de você reconhecer seus erros aqui, ó, na autocompaixão e entender que você não é um lixo porque você errou. Muitas pessoas chegam no meu consultório e falam assim: Matheus, eu sou um lixo porque eu fiz aquilo. Matheus, eu sou um lixo porque eu traí meu esposo. Matheus, eu sou um lixo porque eu não cuidei, eu fiz isso, eu rompi o relacionamento, eu quebrei a minha empresa por culpa minha, eu tive essa quebra financeira, eu fiz isso. E elas se caracterizam como um lixo por causa de um comportamento. Eu quero que você mude essa linguagem que você tem consigo mesmo. Ao invés de você falar assim, me desculpe, eu sou um erro, eu quero que você inverta para, me desculpe, eu cometi um erro. Você cometeu no passado. E o fato de você ter cometido no passado e ter aprendido com isso, faz de você uma pessoa diferente para você seguir uma nova jornada. Ah, Matheus, me explica melhor. Essa pergunta aqui vai te ajudar a você definir se você está agindo de forma compaixão, tendo autocompaixão consigo mesmo. Que é, se você tivesse a oportunidade de voltar no passado, você repetiria os mesmos comportamentos? Responde aí para mim. Se a sua resposta foi não, então ótimo, você partiu de um pressuposto de aprendizado. Você não é a mesma pessoa daquela época, porém as pessoas ficam assim. Se eu soubesse disso, eu teria feito diferente. Porém, se você não tivesse passado pelo aquilo, você não teria a mentalidade que você tem hoje. Então não reclame falando que você viveu aquilo que foi ruim, porque o fato de você pensar da forma que você pensa hoje é consequência daquilo que aconteceu no passado, tá bom? Então tenha essa autocompaixão, se perdoe, entende que isso acontece com todo mundo, você não pode mudar o passado, mas você pode mudar o seu presente para você construir uma nova jornada. E a gente chega no terceiro princípio, que é aprender. Aprender com o passado. Uma coisa muito importante na vida, nós não acertaremos sempre. E isso é normal. E então o que nos fará ser um ser humano melhor, um pai, um filho, um profissional melhor, é a gente aprender com o erro e não repetir o erro. Eu entendo que às vezes só de lembrar daquilo que você fez que te machucou, por isso que o passado faz sofrer, porque a gente acredita que aquilo que aconteceu vai sempre se repetir. Só que não precisa ser assim. Nós não somos um produto acabado. Isso daqui é um produto acabado, mas nós estamos em fase de desenvolvimento. E o que nos diz que nos comprova que nós estamos em fase de desenvolvimento é essa capacidade, é essa habilidade de você se perguntar: aquilo que aconteceu, o que eu posso aprender com aquilo? Eu conheço, por exemplo, uma pessoa que tomou um prejuízo muito alto na empresa por negligência de conferir seus contratos. Ele tomou mais ou menos 10 mil de prejuízo. E ele ficou muito chateado. Ele estava sofrendo com o passado. Como eu fiz isso? Como que eu pude? Que negligência, eu sou incompetente, eu sou um profissional ruim. Mas ele conseguiu passar por um processo de ressignificar e entender. Tá bom, eu aprendi com o passado. Todos os contratos que chegarem na minha empresa vão passar por mim. E agora eu vou ler de forma muito mais criteriosa. Isso não se repetirá. Então agora ele olha para o passado não mais com angústia, não mais como algo impositivo, autoritário, que machuca, mas algo que gerou um aprendizado e facilita o aprendizado e o crescimento dele. Hoje ele mexe com contratos de valores muito mais expressivos e ele quase não erra mais, porque ele errou lá atrás, quando o contrato ainda era pequeno. Entende? Tudo, às vezes, não é sobre o problema, é sobre a forma que nós enxergamos o problema. Eu te convido a você olhar aquilo que aconteceu de outra ótica, para você não ser escravo daqueles sentimentos mais. E agora a gente chega no quarto princípio, muito importante também, para parar de sofrer com o passado, que é o processo do perdão. E esse processo do perdão ele tem que vir de duas óticas. Tem que vir a ótica de você se perdoar e você perdoar o outro. Falar é fácil, mas eu acredito que se você está sofrendo com o seu passado, se você não resolver isso daqui, esses pontos aqui, eles não funcionam. Perdoar você está muito dentro da autocompaixão. É você entender que você agiu no passado com os recursos mentais que você tinha no passado. Você deu o seu melhor naquela época. Você tinha que fazer daquela forma para você aprender a ser uma pessoa melhor hoje. Aqui eu te convido, e ainda você tem uma nova oportunidade. A verdade é que cada amanhecer, hoje você está vendo esse vídeo, mas o fato de você acordar amanhã é um sinal divino de que você ainda tem mais uma oportunidade para construir, para viver, para moldar a vida que você deseja.
Então, quando eu falo de perdão para você se perdoar, é você entender que amanhã, ainda assim, você tem a oportunidade de ter comportamentos diferentes. Ainda hoje, na verdade. Mas quando o dia gira e a gente levanta da cama, que dia lindo! Nós podemos contemplar e fazer atitudes diferentes. Se perdoe. Perdoe você daquilo que aconteceu no passado. Aprenda para você seguir uma nova jornada. Não fique escravo do que aconteceu, mas use o que aconteceu para você seguir vivendo. E quando a gente fala de perdoar o outro, também é você entender que o outro, na época, ele te deu aquilo que era melhor para ele. Ah, Matheus, mas a pessoa foi negligente. Ah, Matheus, mas ele não me deu tanto carinho, mas ele me traiu. Ok. A questão é, vocês precisam conversar para alinhar se vocês continuarão esse relacionamento. A pessoa que traiu, se ela está arrependida, alinhe isso com ela. Se ela não está arrependida, então ela não reconheceu e não aceitou o comportamento dela. Ela não quer mudar. Mas quando uma pessoa quer mudar, é válido vocês conversarem e alinharem. Eu não estou dizendo que você tem que perdoar uma traição, mas eu estou dizendo que você tem que conversar com o outro para entender o que aconteceu. Além disso, quando a gente está falando de perdão, eu lembro de um fato de uma mãe que não tinha contato com a filha, não davam abraços e elas não conseguiram se perdoar por um fato que tinha acontecido no passado. E uma pessoa tomou a atitude e perdoou o outro. Eu quero dizer para você que você pode ser a mudança que você quer ver no mundo. Não espere o outro fazer, não espere o outro mobilizar, não espere vir um sinal divino, uma luz, ouvir uma voz para você fazer algo que está te machucando. Vai lá e faz, construa o mundo que você quer viver. Se você não está conversando com a sua mãe, chega lá de surpresa e dá um abraço nela. A culpa pode estar no outro, mas o perdão está sempre com a gente. Então você pode se perdoar porque o perdão está com você e você pode perdoar o outro porque o perdão também está com você. Para fechar esse fato do perdão, eu lembro de uma história que eu ouvi que faz muito sentido sobre o perdão. O perdão, uma pessoa que não perdoa, é como ela carregasse uma mochila pesada, querendo e achando que o outro está sofrendo. Ou ainda, é como uma pessoa tomasse um veneno, achando que o outro vai morrer. Mas na verdade, quem está morrendo e quem está carregando peso é ela. Então, meu amigo, se liberta desse passado. Aprende com ele, reconhece, aceita, olhe para si com compaixão, de forma gentil, aprende com ele, perdoe você, perdoe os outros. E por último, esse daqui é o último processo que acontece, que é quando você, de fato você é grato pelo que aconteceu. É fácil, Matheus, às vezes não é fácil. Eu reconheço que é difícil sim. Porém, eu acredito que você vai concordar comigo. Você pode fazer algo para mudar o passado? Não é? Não podemos fazer nada. Mas podemos ser gratos pelo que aconteceu no passado, para seguirmos vivendo uma nova história. Acredite em mim que a sua maior habilidade hoje, as suas maiores características hoje, são de fatos que você passou por dificuldade na infância. Eu conheço várias pessoas que tinham dificuldade em falar em público e sofreram traumas, aprenderam a falar em público e hoje que ensina pessoas a falar em público. Ou seja, ele fez de uma dor um remédio e esse remédio ele ajuda outras pessoas. Lembro agora também de um psiquiatra chamado Viktor Frankl, que ele diz o seguinte: quando o sofrimento ganha sentido, ele deixa de ser sofrimento. Talvez aquilo que te machucou no passado, hoje ele pode ser uma força, um músculo a mais para você se ajudar, ser mais forte para ajudar outras pessoas e fazer um impacto no mundo. Se você, por exemplo, entrou nas drogas e você está sofrendo no passado porque isso ocasionou diversos prejuízos na sua vida, a minha pergunta para você é: reconheça e aceite que isso aconteceu. Seja gentil consigo mesmo. Aprenda para isso não se repetir de novo. Se perdoe, perdoe os outros. Seja grato no sentido de que você aprendeu, você não está usando droga mais, agora você pode ajudar outras pessoas a sair da droga. Você pode ajudar outras pessoas a não entrarem nas drogas. Essa força do passado vem quando você tem a capacidade de entender que a ferida fechou. E não é lembrar sem sentir, não é só ficar lembrando e esquecendo. Ah, Matheus, eu não consigo esquecer do que aconteceu. Você não vai esquecer, porque esquecer é amnésia. E isso não vai acontecer com você. Eu espero que não. Perdoar
e você partir desse pressuposto de ser grato é quando você lembra sem sentir dor. Por exemplo, aqui ó, eu tenho uma cicatriz de quando criança eu queimei com ferro. Eu lembro daquele evento, eu lembro que eu chorei, mas não me dói nada. Não me dói nada, não me machuca. E hoje eu tenho muito mais cautela na hora de mexer com ferro, porque eu sei que eu já queimei e eu já me machuquei. Entende? Então tenha a capacidade de você ser grato. E se você passar por esses filtros de reflexão e de análise, você tenderá a parar de sofrer com o passado, mas sobretudo, tornar o seu passado uma fonte de força, de resiliência, para você crescer, para você batalhar e para você construir a vida que você quer construir e ajudar as pessoas ao redor também. Eu espero profundamente que esse vídeo faça sentido para você. Eu reconheço que sofrer com o passado é muito ruim, gera culpa, arrependimento e muita angústia. Mas, como nós conversamos nesse vídeo, esse passado e esse sofrimento, eles podem sim se tornar força. Eles podem se tornar energia, empolgação e significado para a nossa vida. Então eu espero que você construa a vida que você quer viver, refletindo sobre isso. E uma frase final que eu gostaria de deixar para você. Nem tudo que acontece na vida é bom, mas tudo que acontece na vida pode ser usado para o bem. Tá bom? Com essa frase eu finalizo. Se você gostou, deixa aqui o seu comentário, eu quero ouvir a sua opinião. Mande esse aqui lá para um grupo da família, talvez tenha alguém lá precisando ouvir essa mensagem. Eu desejo para você uma ótima semana. Um abraço.